Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre possíveis preços e performances do 9800X3D comparado ali ao 7800X3D e aos novos processadores Core Ultra 200 da Intel. A gente vai falar um pouquinho, mostrar algumas especificações que já vazaram desse processador e falar um pouquinho também sobre como que o mercado de processadores vai ficar aqui no Brasil, visto que a gente tem processadores aí 9000 que já tiveram um drop de preço e estão ali muito parelhos com alguns processadores Ryzen 7000. Então será que essa falta de sucesso dos Ryzen 9000 vai fazer com que o 9800X3D chegue mais barato também? Ou será que ele vai ficar mais caro? Vamos abordar isso nesse vídeo. Antes eu vou passar o jabá da nossa parceira Rookies, que apoia financeiramente esse canal, e já venho para a gente começar o vídeo. Acabei de montar o PC que eu sempre sonhei. Olha só que maravilha. Enfim poderei jogar. Mas o que é isso? Não pode ser! Calma, meu parceiro. Na loja Rookies, nossa parceira há mais de 3 anos, você pode comprar sua chave de Windows original, vitalícia e barata. Usando o código RBR25, você tem 25% de desconto em todo o site. Após comprar selecionando o método de pagamento, pegue sua chave no seu centro de usuário, vá na aba Ativação nas configurações do Windows, insira a chave e pronto, o Windows ativado, e você pode ficar aliviado. Bom pessoal, antes de tudo, eu convido vocês a participar do nosso canal de promoções no WhatsApp. O link vai estar aí no comentário fixado e na descrição desse vídeo também. Outras coisas, se vocês quiserem atendimento particular comigo, eu ofereço esse serviço, ele é muito completo, tá? Vai desde ali de fazer orçamento até se você precisar de ajuda na montagem, eu faço por chamada de vídeo. Então, tudo que você precisar, o benefício é de 30 dias, só você escanear esse QR Code aqui, ou vai ter também o link na descrição e também tem um vídeo lá para você assistir que eu explico melhor caso você quiser um descontinho, tá? Também tem no QR Code aí das promoções que estão rolando na Amazon, tá rolando muita promoção na Amazon, inclusive tem um monitor New Hero IPS 27 polegadas, tem ali a resolução Quad HD 180 Hz, um monitor foda pra caramba, tá rolando a promoção dele lá por 1.220 e esse valor é à vista ou em 10 vezes, então cola lá, cara, dá uma olhada aí que vale bastante a pena. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui o vídeo, que eu quero mostrar pra vocês umas coisinhas bem interessantes. O processador que a gente vai falar aqui nesse vídeo, que é o 9800X 3D, praticamente já vazou todas as especificações que a gente deveria saber desse processador aqui. É um processador que vai continuar sendo 8 núcleos, 16 threads, ele tem um incremento de clock em relação ao seu anterior, que é o 7800X3D de 200 MHz no clock boost e 500 MHz no clock base. Isso pode dar um pouco mais de performance, mas não é isso que vai fazer ele ser tão diferente aí do 7800X3D. O lance é que esse processador, ele teve ali a sua produção, a sua litografia diminuída. Enquanto o 7800X3D, a sua CPU era feita em 4 nanômetros, o 5 nanômetros, perdão, o 9800X3D, o processo de produção do CPU é em 4 nanômetros. Isso faz com que ele seja um processador muito mais eficiente energeticamente falando e consiga atingir aí esse clock melhor. Além de tudo, ele tem ali arquitetura Zen 5, em vez da Zen 4 do 7800X3D, o que faz com que o seu IPC também seja maior. Então, a instrução por núcleo, que é o IPC, ele pode fazer ali chegar em ganhos, na minha opinião, de até 10%, uma média ali de 7%. E por que eu falo aqui com vocês que vai ficar nessa média de 7%? Pessoal, vamos raciocinar o seguinte. Os processadores Intel Core Ultra 200 que foram lançados aí essa semana passada, tiveram ali os seus benchmarks divulgados, seus testes divulgados. O que vocês viram deles? Qual foi a recepção ao público? Pessoal, foi bem negativa. Os processadores Intel, que eram para competir com esses processadores 9000 da AMD, eles simplesmente desapontaram muito, porque eles vieram mais caros que os processadores da 14ª geração, eles vieram sim mais frios, mas não tão mais frios quanto se esperava, o consumo diminuiu sim, mas não tanto quanto se esperava, e em relação à performance, pessoal, ou ela ficou igual, ou ela foi pior. Foram raríssimos casos em que ela foi melhor, a não ser
aplicações profissionais muito específicas, aí sim você pode ali tirar algum ganho deles. Mas para jogos, falando assim no mercado de games, ele foi muito ruim, ficando atrás até de processadores Zen 3 como 5800X3D. Então a gente vê esses processadores chegando com um mercado muito ruim para eles, um market share muito ruim para a Intel. Isso faz que a AMD continue dominando o mercado de jogos. A AMD ela tem hoje o king dos processadores para jogos, que é o 7800X3D. Ele pode não bater o 14900K, não sei quantos gigahertz, em alguns jogos específicos, mas na grande maioria, ele vai ser superior. E outra, consumindo 3, 4 vezes menos, esquentando muito menos, exigindo muito menos de um VRM de uma placa-mãe, exigindo muito menos a necessidade de você ter ali um sistema de arrefecimento poderoso. Por exemplo, vou dar o meu exemplo aqui, eu tenho o 7800X3D, eu utilizo ele com uma B650 MSI Game Plus Wi-Fi de R$ 1.300, às vezes ela aparece até por menos, o VRM dela no Stress, no Cinebench R24, não passa de 80 graus, e eu utilizo ele com um sistema de arrefecimento, cara, que você vê que não é lá grandes coisas, é um Thermalright PA120. É um air cooler que custa aí na faixa dos R$250. Então não precisa de um sistema tão poderoso. Agora vai colocar um 14900K aí para você ver. Então ele continua sendo o king dos jogos. Ele continua sendo o king dos processadores preferidos da galera aí. E aí você pensa o seguinte comigo, entra nesse raciocínio que aqui é o ponto principal deste vídeo. Se a AMD já domina o mercado de jogos, ela tem o melhor processador de jogos no mercado, por que que o 9800X3D chegaria com uma diferença de performance tão grande? Qual é a necessidade disso? Visto que a atual geração da Intel não consegue competir com ele. Não consegue competir nem com os 9000 direito, e nem com as próprias categorias de processadores da Intel. Então é meio que a Intel lançou processadores esquecíveis, processadores natimortos. A AMD tendo essa dominância já no mercado, por que que eles iriam fazer com que o 7800X3D se tornasse tão sobressalente, entregando tão mais performance no seu sucessor 9800X3D? Não faz sentido. Comercialmente falando, é muito mais interessante que a AMD lançando os Ryzen 9800X3D, 9900X3D, 9700X3D ou até o 9600X3D consiga entregar um pouquinho mais de performance, que para algumas pessoas que são ali loucas por performance ou simplesmente não tem ainda o 7800X3D, possam ver uma necessidade de pegá-los. Mas no caso, em relação à performance do 7800X3D, cara, é o que eu falei. Essa diferença eu acho que vai ficar ali na casa dos 5 a 7% em média. Pode ser que um jogo ali mais específico chegue a 10%, mas a média vai ser entre 5 e 7%. Você pensa, cara, 5 e 7% é pouca coisa. Sim, é pouca coisa, mas é exatamente o que eu tô falando. A AMD não precisa transformar o 7800X3D em mais sobressalente. Ela guarda essa performance maior para futuros processadores. Então, ela capa o 9800X3D, não deixa ele vir com todo o potencial que ele poderia, porque você já domina o mercado. E aí você guarda esta carta na manga, caso a Intel depois, com os Core Ultra 300, por exemplo, chegue aí sim com uma performance consideravelmente melhor. Aí você lança o seu 11.800X3D no caso, né? No ano que vem ou no próximo ano. Então, galera, se você está esperando que esses processadores 9800X3D venham tão bons quanto foram o 7800X3D, o 7900 e o 7950X3D, eu ficaria mais esperto para não se desapontar. E é outra coisa, pessoal, vamos falar de preço, né? O 7800X3D, ele tem um preço bizarro aqui no Brasil.
Lá fora, na gringa, esse processador também subiu de preço, mas aqui no Brasil foi uma parada simplesmente estratosférica. Ele saiu da casa dos R$ 2.300, R$ 2.400 para a casa simplesmente dos R$ 2.900, R$ 3.000. Isso aí foi devido à má popularidade dos Ryzen 9000. Então esse processador aqui, cara, ele simplesmente estourou o preço dele, porque os seus concorrentes da sua própria marca, vamos assim falar, não conseguiram entregar uma performance que o público esperava, né? Ficando até bem à frente dos Ryzen 9000. Então esse cara aqui, ele continua sendo monstruoso. Se a gente for falar o preço ali de um 9800X3D, eu chutaria que ele chegará no Brasil na casa aí dos R$ 3.500, entre R$ 3.400 a R$ 3.500 em seu lançamento, entregando de 5 a 7% mais performance. É isso que eu espero, essa é a minha opinião. O que eu embaso a minha opinião? Com base naquilo que a gente já vem vendo no mercado, com aquilo que a gente já vê em lançamentos aqui no canal. Já fazem aí uns 5 anos que eu venho acompanhando o lançamento de processadores, preços, performance, e normalmente eu acerto os valores. Assim como eu falei os valores do 9600X chegando, que eu falei que ia chegar na casa dos 2 e pouco, acertei também. Então, eu sempre faço vídeo aqui, eu comento lá no Twitter também. Me siga lá no Twitter, cara. Me siga lá no X, Gagarruano. Me siga lá no Instagram também, que eu sempre faço comentários, eu reposto as coisas que vão sendo lançadas ali de notícias, dou meus pitacos ali e a gente depois analisa. Então me segue lá, cara. Vai ser um prazer ali ter você como seguidor, trocar aquela ideia. Então, pessoal, nesse vídeo de hoje foi para falar para vocês a minha opinião sobre o 9800X3D. Eu acho que ele pode sim desapontar algumas pessoas, mas vocês têm que entender que a AMD, comercialmente falando, não precisa fazer com que ele seja tão forte. Então ela traz esse ganho menor de performance e guarda a carta da manga ali para a 11ª geração. Agora, o que eu gostaria de ver que a AMD fizesse é trazer ali um processador de 6 núcleos e 12 threads com esse cache 3D aí em sua memória L3, com 96 MB de cache. Eu gostaria que eles trouxessem comercialmente para todo mundo esses processadores. Eu acho que seria muito legal você ter um corte de preço e ter um processador bem forte para jogos, com memória L3 bem maior do que os seus modelos padrões ali X e não X, né? Eu queria muito, mas acho que a AMD também não vai fazer, assim como ela não fez com os Ryzen 5000, nem os 7000, e espero que nos 9000 seja diferente. Galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aquele likezão para ajudar o nosso canal. Se inscreva se você for novo, me ajude a chegar aos 100 mil inscritos, cara, e conquistar a placa do YouTube. E confira os links dos nossos patrocinadores na descrição desse vídeo e no comentário fixado. Beleza? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.